Salve povo, aqui é o Zelota, de volta trazendo mais um povo da antiguidade que existe até os dias de hoje. Dessa vez eu trago para vocês a história dos curdos. Nesse vídeo nós vamos ver a história dos curdos do YouTube. Não estou falando dos curdos de hoje não, tá? Vamos falar dos curdos na antiguidade e na Idade Média, onde veremos as suas possíveis origens com as teorias e também outras teorias que surgem na Idade Média, como eles vão se tornar uma etnia e ter encontrado ali a sua identidade. E vamos ver o que aconteceu com eles quando vamos ter a chegada dos muçulmanos, vamos ver essas mudanças que vão ter, né? No caso, esses principados que vão ser fundados, enfim, vai ter muita coisa que a gente vai ver aqui nesse vídeo a respeito dos curdos. Bom, mas antes de eu contar essa história para vocês, peço a todos que dão tapota do like, compartilhem com quem gosta desse tipo de conteúdo que está ajudando o canal a crescer. Chegamos aos 11 mil inscritos esse mês. Muito obrigado a todos aí que se inscreveram no canal. Quem é novo aqui, seja bem-vindo ou bem-vindo. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias civilizações e povos, e impérios, reinos e personagens, tudo organizado em playlists lá na minha videoteca. Me sigam nas minhas redes sociais no Instagram ou no Facebook. Os links estão na descrição. Instagram é Zelota. E vocês vão ficar sempre sabendo quando os vídeos forem postados, já que o YouTube não está notificando a todos. Então quem já é inscrito aqui no canal, confere lá sua sineta. Você já é fã do meu trabalho, vai lá e coloca todas as notificações para vocês ficarem recebendo sempre. Porque aí eu estou fazendo o vídeo e o YouTube não está mudando. São 11 mil inscritos agora e vídeos com 700 visualizações. Tem coisa errada aí, né? Bom, e também quem quiser dar uma contribuição para o meu trabalho, eu não peço dinheiro, então eu dou em troca conteúdo. Então tem um conteúdo extra que vocês vão ter acesso fazendo parte do Acampamento Zelota, que é a nossa área de membros, valor bastante acessível. É só chegar lá e fazer a sua assinatura. Se você quiser ajudar de outra forma, é só mandar um valeu que tem aí no cantinho da tela. É só clicar nesses 3 pontinhos no canto direito aí, embaixo da tela, beleza? Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nata ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação, somente no começo e os meus apêndices que eu faço aqui durante o vídeo. Eu vou evitar falar muitos apêndices aqui hoje. Bom, então vamos ver aqui a origem dos curdos. Bom, os curdos historicamente eles sempre habitaram as regiões montanhosas, ficavam ao sul do Lago Van. O Lago Van que abrange ali o leste da Turquia e uma parte da Armênia. E também o Lago Urmia, que fica hoje lá no Irã. Eles habitavam essa região desde a era do Neolítico e eles são considerados um povo de origem indo-europeia. Bom, pelo menos seguindo aí as teorias que a gente vai ver aqui. Que a gente já começa agora com a primeira versão sobre essa origem dos curdos. Bom, então eles estão ligados a uma região chamada Corduena. Como vocês podem encontrar no mapa aí, territóriozinho pequeno. Bom, e lá havia um reino. E esse reino ficava lá na Alta Mesopotâmia. E a localização deste reino de Corduena, ou no caso desse território de Corduena, é onde fica exatamente hoje o Kurdistão. Ou pelo menos fica dentro de onde hoje fica o Kurdistão. Bom, então essa hipótese ela vai vir por conta de um registro feito no ano de 401 a.C. pelo militar e historiador Xenofonte, que mencionou em sua obra chamada Anábase, que eu recomendo aí, muito interessante sobre esse período da história e muito conteúdo sobre principalmente povos do Oriente. E ele fala sobre os Carducos, que era o povo justamente que vivia nessa região da Corduena. E o seguinte registro que ele fez sobre eles, né, que eles habitavam, eram habitantes da região montanhosa ao norte do rio Tigre, que ficavam entre a Pérsia e a Mesopotâmia e que eles eram inimigos do rei persa. Outra coisa que ele falou sobre esse povo era que os Carducos eram um povo bárbaro, defensor do seu território lá nas montanhas e que atacou o exército dos 10 mil gregos. Pô, fazendo rapidinho um apêndice aqui, mais uma vez que é a questão dos bárbaros. No caso, quando os gregos se referiam aos bárbaros,
eram povos aos quais eles não compreendiam a língua, eles não entendiam o que eles falavam, eles se chamavam de bárbaros. Os romanos é que passaram a usar esse termo bárbaros de forma pejorativa, para considerar como povos de cultura inferior. Por isso que eles chamavam os germânicos de bárbaros, por exemplo, que eles eram sujos, que eles eram violentos, enfim, eu já mencionei isso inclusive no vídeo anterior dos bascos, a respeito dessa visão romana dos os povos que eles chamavam de bárbaros. Bom, e outro apêndice que eu vou fazer agora é com relação a essa questão dos 10 mil gregos. Eu mencionei isso em um outro vídeo, não me lembro qual foi o personagem exatamente, mas tá naquela playlist dos grandes comandantes da antiguidade, e foi o seguinte: é um grupo que foi formado por 10 mil gregos que foram contratados pelo Ciro o Jovem, que ele tentou tirar do trono, destituir do trono o seu irmão Artaxerxes II. Bom, segundo a história que eu me recordo, que eu mencionei naquele vídeo, ele acabou sendo derrotado. E esse grupo desses 10 mil gregos acabaram sendo atacados por esses carducos aí. Agora, por qual razão, não sei. Talvez eles tenham passado perto do território deles, os caras não gostaram e atacaram achando que era uma invasão. Mas enfim, só um dia depois eu estudar a respeito dessa história eu posso passar para vocês com mais detalhes. Agora, com relação à origem do nome dos curdos. Esse termo que nós conhecemos no dia de hoje, ele tem uma origem do persa médio, né, que era falado lá na Mesopotâmia, na época dos persas, e significa nômade ou morador de tenda. Né? E na conquista islâmica lá do Império Sassânida, que foi o último império que existiu lá na Mesopotâmia, que não era, no caso, islâmico ainda, eles vão ser derrotados pelos árabes, e aí os árabes islâmicos eles vão manter esse termo curdo para todo o povo que era considerado nômade. Então todos os nômades, os islâmicos, muçulmanos, caso também, vão chamá-los ali de nômades, certo? Estudiosos de linguística falam a respeito dessa questão do nome curdo, que já havia sido encontrado em tabletes de argila, escrita em sumério, né, que é a língua mais antiga ali do mundo, e eles falam justamente que existia esse registro de curdos lá em sumério, e ele tinha o mesmo significado, que era nômade. E essa região de Cordoene, então ela é considerada, pelo menos grande parte aí dos estudiosos sobre o assunto, sobre a origem dos curdos, concorda que eles são considerados como os proto-curdos. Até porque os curdos eles não tinham assim, era um povo unificado, existiam curdos em várias partes ali do noroeste do Irã, que a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente aqui no vídeo. Bom, então os árabes, no caso, chamavam eles dessa forma, e os sumérios, ele tinha escrito a seguinte forma, que eu vou colocar aí, KWRT, não faço a mínima ideia como se pronuncia isso. Então era assim que era escrito. Então, esses estudiosos, eles já vão trazer uma outra teoria. Utilizando essa palavra dos curdos em sumérios, em sumério, aliás, né, falando com o povo, falando da língua, eles colocam que os curdos podem ter sido vindo de origem de um outro povo, que eram os sícios, que era um povo que viveu também lá naquela região das montanhas dos Zagros, montanhas de Zagros, que fica lá na cordilheira do Irã, e que esses eram os verdadeiros ancestrais dos curdos. Bom, então, adiantando um pouco aqui no tempo, dentro dessas teorias, no século XVI, os curdos eles vão criar ali a sua identidade com esses grupos que vão chegando de vários locais ali do noroeste do Irã, e esses grupos vão ser registrados pelo Sharaf Khan Bidlisi, que ele era um historiador, poeta, escritor e também foi emir do Principado de Blitz. Então ele chegou a uma conclusão seguindo o raciocínio das línguas, ou no caso os dialetos do curdo. Então cada um desses povos ele dividiu em 4 grupos, né? Cada grupo tinha um dialeto diferente, mas todos eram um
uma variação do curdo, né? Um dialeto do curdo. Tinha o grupo dos Kurmanji, que falavam o que é considerado como curdo setentrional. Tinha os Luros, que é um povo, uma parte dos curdos que existe até hoje, que falam o Luro. O povo, o Calhor, né? Calhor, que eram os curdos do sul e falam o Calhori. Esse também, esses curdos existem até hoje. E os Gurã também existem até os dias de hoje. Supõe-se que esses Gurãs eles tenham vindo de fato ali da parte mais dos Zagros, talvez da parte do Van, ali perto da Armênia. Bom, todos eles eram grupos ali que falavam diferentes dialetos ali do curdo, e todos eles são originários lá do noroeste do Irã. Bom, com relação ao período da antiguidade, mais uma vez seguindo esse raciocínio aí das línguas. Bom, é possível que de fato realmente os curdos eles tenham uma formação heterogênea, né, com essa junção de vários povos vindo de outras regiões, mas segue-se aí um outro raciocínio de que esses povos todos não eram necessariamente iranianos. Então existem outros povos que são colocados aqui, alguns são iranianos e outros não são, certo? Então entre esses povos tínhamos os Lulibi, que era um povo lá da época do terceiro milênio antes de Cristo e que habitou a região onde ficam as montanhas dos Zagros. O outro povo, os Gútios, que é um povo lá na antiguidade também, que viveu lá na Mesopotâmia, que também ficava lá perto dos Zagros. E nessa lista também tem os Cícios, que a gente já viu aqui, que eu já mencionei sobre esse povo, e os Carduche, que bom, não tem tradução para o português o nome desse povo. Então, feito sobre esse estudo dessas línguas, chegou a essa conclusão. E uma outra questão também foi com relação à era Aquemênida. Quando os Aquemênidas eles conquistaram a região de Fars, que é chamada assim ainda nos dias de hoje, que é uma província lá no Irã, os curdos já habitavam o Lorestão, né? Que o Lorestão é hoje uma província iraniana que localiza-se justamente lá próximo das montanhas dos Zagros. Ou seja, todas essas teorias que foram feitas sobre os curdos, eles vinham do mesmo lugar ali, sempre próximos das montanhas dos Zagros. Bom, aí temos os primeiros principados curdos. Já ali na segunda metade do século X, haviam 5 principados curdos. E isso já era, claro, na era muçulmana, né? Já tinha tido a conquista, como eu já falei, os sassânidas foram derrotados pelos muçulmanos. E esses principados, no caso emirados, eles foram os seguintes. Bom, um detalhe aqui, desses 5, 4 eram sunitas e um era xiita. Bom, o primeiro que eu vou mencionar aqui é o emirado Shaddadida, que era de origem sunita. Tinha o emirado de Al-Madid, que também era sunita. O emirado de Hassanuid, esse é o único que era xiita. Na sequência, os Anazidas, que também era sunita, e Marvânida, também sunita. Bom, então, no século XII, vamos ter o surgimento de um outro califado, que era o de Harazápida, que ele, durante os séculos 13 e 14, ele vai se expandir, vai ser o mais bem sucedido desses emirados aí, curdos. Então vai ter uma questão que é a seguinte: por que nenhum desses califados poderia, por exemplo, ter se juntado com esses outros aí? Por exemplo, ter conquistado os outros califados curdos e ter feito um estado unificado. Bom, a teoria a respeito dessa não unificação, porque tempo teve para fazer, né? Talvez eu particularmente acredito que haviam algumas diferenças, talvez culturais, para a questão dos dialetos. Bom, teoria minha. Mas a teoria que é colocada é que foi por questão de ameaças estrangeiras. Bom, a principal ameaça estrangeira que vai acabar com essa possibilidade dessa unificação dos curdos foram os Seljúcidas, que era um povo de origem turca,
que habitou a Ásia Central. Foi um povo ali que, bom, quem acompanhou a saga bizantina lembra que eles encheram muito o saco dos bizantinos, mas também apanharam de outros povos aí, né? Somente vão ser derrotados pelos mongóis. Sofreram nas mãos dos mongóis. E aí eles, na época do seu auge, eles vão acabar conquistando todos aqueles principados curdos um a um. Mas antes deles terem conquistado esses principados, esses emirados curdos, eles já tinham derrotado ali o califado de Bagdá, que era considerado mais poderoso até que os próprios curdos. E aí no ano de 1150 é que vai acontecer essa unificação, mas não feita pelos curdos, mas sim pelos conquistadores. E foi na época do Ahmad Sanjar, que foi um dos últimos grandes monarcas seljúcidas. Depois dele vamos ter uma sequência aí que vão acabar declinando com os seljúcidas. Então ele fundou a província do Kurdistão, que abrangia esse território onde estavam todos esses principados, esses emirados curdos, todos colocados no mesmo local. E vai ser criada uma cidade que serviria ali como a capital dessa província, que é a cidade de Vila Bahar, que a cidade não existe mais. Então acredita-se que essa cidade, essa capital dessa região do Kurdistão, ficava próxima da lendária cidade de Ecbatana, né, com a cidade da antiguidade, e que hoje ela é conhecida como Ramadã. Pelo menos acredita-se que Ramadã foi construída em cima das ruínas de Ecbatana. Bom, outra questão sobre a confirmação dessa história da fundação do Kurdistão foi feita por Marco Polo, o famoso comerciante italiano que chegou na China. Segundo reza a lenda, ele conheceu o macarrão, foi criado pelos chineses e ele levou para a Itália. Então ele passou, quando ele foi para a China, passou por esse território, né, essa província seljúcida pelo Kurdistão. Então ele registrou a existência desse povo, né, dos curdos. Ele gostava de registrar os lugares que ele passava, os povos que ele conhecia. Então foi um cara que acabou sendo muito importante, sendo ele verdadeiro ou não, né? Muita gente acredita que ele seja ali um personagem que é uma junção de várias histórias feitas de vários homens, não um único homem. Mas enfim, tem outros personagens na história que também tem esse perfil aí. Então ele acaba levando ali nesses seus registros, ele fazia os seus mapas e leva lá para a Itália para mostrar para os ocidentais a existência aí desse novo povo, que no caso ele tinha descoberto, mas claro, já existia desde a antiguidade. Bom, teve o auge dos curdos, que na verdade não cabe nesse vídeo, teria que fazer talvez uns 2 vídeos, que foi o período Aiúbida. Bom, esse período Aiúbida foi no século XII, justamente na época do Saladino, e foi um grande sultão curdo. Ele veio lá da tribo de Radabani e ele fundou ali o seu califado, né? E a gente, no Ocidente, a gente sempre tem uma maneira chamada de dinastia, né? Que era Aiúbida. Então essa dinastia, esse califado, eles vão, no caso, abranger todo o território curdo. Então eles vão chegar ali até a parte do Iêmen e no Egito, onde ele vai ter um sultanato, né? Ele vai fundar o sultanato. Bom, o Saladino é um personagem muito conhecido, né? E ele vai ter grandes embates ali contra os cruzados, ele conquista Jerusalém, vai ter realmente histórias muito interessantes. Claro que ele vai ter um vídeo aqui no canal sobre ele algum dia, porque eu mencionei sobre ele lá na saga bizantina, mas como os bizantinos estavam fora dessas batalhas contra os árabes, até porque eles já estavam numa fase de decadência, então acabou que deixou de fora essa história deles. Mas quando a gente trabalhar ali a Europa Ocidental, na Idade Média, quem sabe eu falo sobre eles. Mas eu já aproveito para deixar aqui um questionamento para vocês, que eu vou colocar depois uma enquete. Vocês querem que a gente fale aqui, que a gente trabalhe esse período Aiúbida. Já antecipo que daria aí uns 2 vídeos, talvez mais. Até porque Saladino tem que ser um vídeo só dele. Bom, agora para fechar aqui eu vou falar sobre os bairros curdos. Bom, bairros curdos foram fundados durante a Idade Média em importantes cidades lá do Oriente.
E lá existiam as mesquitas, também tinham as madraças que eram escolas muçulmanas e outros edifícios. Seguindo a lista aqui de cidades, tinha a cidade de Alepo, lá na Síria, onde foi construída uma mesquita curda. A cidade de Bagdá, né, que era uma das principais cidades ali do Oriente. Isso, os curdos já viviam lá no século XI. Lembrando que Bagdá foi fundada pela dinastia Abássida em 762. Foi uma grande lugar, assim, tinha uma biblioteca fantástica ali no Oriente e acabou sendo destruída pelos mongóis. Bom, também tinha a cidade de Barda, que é uma cidade que atualmente fica no Azerbaijão. E no século V, essa cidade de Barda ela foi a capital da Albânia Caucasiana. Bom, essa Albânia Caucasiana foi uma Albânia fundada pelos Cáucasos, então foi um período muito anterior, né, como já mencionei, no século V. Então, inclusive, ela é chamada de Albânia Caucasiana para não confundir com a Albânia de hoje, né, que essa Albânia de hoje, a moderna, fica lá nos Balcãs, né, um pouco mais distante. E os curdos chegaram lá em Bardas no século X. Também a cidade de Cairo dispensa aí a apresentação, né, lá no Egito. A cidade de Damasco, também conhecida lá na Síria, e foi fundado um bairro chamado de Rukenedim, e esse bairro existe até hoje. Também tinha um bairro em Gaza, um outro em Hebron, que também é uma cidade muito antiga, cidade lendária praticamente, né, que fica entre Gaza e Jerusalém. Segundo ali na Bíblia, é onde possivelmente faleceu Sara, né, esposa de Abraão, com 127 anos de idade. E Hebron também vai ser uma cidade associada à era do Aiúbida, né, que foi a dinastia lá do Saladino. E claro, por último, Jerusalém, né, não menos importante, onde vai ser uma das cidades onde teremos um bairro muito grande dos curdos, já que Jerusalém, nessa época já, na época já dos muçulmanos, você tinha esse espaço maior ali para os curdos, né? Os judeus nem viviam mais por lá. E então esses bairros, eles tinham ali vários nomes que eram sempre ligados a algum personagem que tenha sido importante na história dos curdos naquela cidade, né, que foi responsável pela fundação daquele bairro. Por isso eu não mencionei aqui os nomes dos bairros, são nomes impronunciáveis, eu não vou me arriscar dessa vez. Só mencionei esse último bairro aqui porque ele ainda existe até hoje e mantém o mesmo nome. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido todas essas teorias a respeito da origem dos curdos. E caso vocês queiram aí que eu fale sobre essa dinastia Aiúbida, a gente pode trabalhar aí nos próximos vídeos. Eu particularmente não estou curtindo fazer esses conteúdos mais extensos, com 2, 3 vídeos, porque o pessoal assiste o primeiro e a sequência vai perdendo interesse, né? Então, vamos ver se vale a pena ou não fazer. Então, se a galera quiser fazer, se vocês querem que eu faça esse conteúdo, eu vou fazer uma enquete aí para vocês amanhã. Devo estar colocando essa enquete aí, como essa enquete rápida, só para confirmar um sim ou não, beleza? Porque é um período da Idade Média e está dentro do período que eu trabalho aqui no canal, beleza? Então eu vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota, a gente se vê na próxima semana. Falou, pessoal.